Salve, salve! Após chegar ao Reino Unido, Greta Evans é contratada como babá em um casarão no campo. O casal Hillshire, que a contratou, está prestes a viajar por alguns meses. Vinda dos Estados Unidos, Greta espera deixar seu passado para trás e construir uma nova vida em um país diferente. Ao chegar ao local indicado, ela entra na casa e estranha não haver ninguém para recebê-la. Enquanto procura por alguém, nota um antigo quadro mostrando a família que vivia ali, o senhor e a senhora Hillshire, junto de Brahms, o filho de quem ela deveria cuidar. Ao entrar em um quarto infantil, Greta começa a interagir com um brinquedo, mas logo toma um susto quando Malcolm aparece de repente atrás dela. Malcolm pede desculpas e se apresenta como o responsável pela entrega dos mantimentos da casa. Eles rapidamente se conectam e conversam. Malcolm mostra a cozinha para ela e, em um tom de brincadeira, diz conseguir adivinhar o passado das pessoas. No entanto, ao tentar adivinhar o passado dela, Greta fica desconfortável quando ele menciona que ela parecia ter um passado sombrio e que se havia se mudado para outro país na esperança de fugir de alguém. Mudando de assunto, Greta pergunta como era a família Hillshire. Em seguida, a senhora Hillshire aparece e pergunta a ela onde estavam seus sapatos. Ao procurá-los pela casa e não os encontrar, a senhora Hillshire comenta que o sumiço deve ser coisa de seu filho Brahms e a tranquiliza, dizendo que logo eles apareceriam. Quando chega a hora de conhecer o restante da família, Greta cumprimenta o Sr. Hillshire e, por fim, toma um susto ao conhecer o filho Brahms. Isso porque, para sua surpresa, Brahms não era uma criança, mas sim um boneco de porcelana. Inicialmente, Greta pensa que é algum tipo de piada, mas logo percebe a seriedade nos rostos de todos ali. Confusa, ela cumprimenta e se apresenta ao boneco. Mais tarde, enquanto a senhora Hillshire ensinava a Greta a cuidar do boneco, incluindo a maneira correta de acordá-lo, trocá-lo e ler histórias, o Sr. Hillshire instruía-a sobre as tarefas diárias da casa, como limpar as ratoeiras. Mais tarde, o casal faz uma oração para seu filho no quarto. Greta, que estava espionando, é percebida e eles pedem 1 minuto de privacidade. Após a oração, a senhora Hillshire revela que Brahms a escolheu como babá. À noite, Greta telefona para sua irmã, contando o quão esquisita e assustadora era toda aquela situação. Sua irmã a conforta e encoraja a se aguentar firme, lembrando que ela só precisaria ficar lá por alguns meses até melhorar sua situação financeira. Greta havia se mudado para o Reino Unido na esperança de construir uma nova vida, pois nos Estados Unidos ela havia saído de um relacionamento abusivo com um cara chamado Cole, que ainda a procurava apesar de uma ordem de restrição. Sua irmã menciona que, apesar de receber inúmeros telefonemas de Cole, ela não revelaria a localização de Greta. No dia seguinte, o casal Hillshire se prepara para ir embora, mas antes elabora uma lista de regras que Greta deve seguir ao cuidar do boneco. A senhora Hillshire oferece um abraço de despedida e diz que sente muito. Confusa, ela se despede e observa o casal partindo. Agora, sozinha em casa, a primeira coisa que Greta faz é cobrir o boneco com um cobertor. Ao tentar acessar a internet, descobre que está sem sinal. Sem nada para fazer naquele lugar isolado, decide tirar um cochilo. No entanto, ao olhar para o boneco, percebe que o cobertor caiu. Com medo, ela pega o boneco e o joga em outro quarto. Algum tempo depois, Greta é acordada por um som de criança. Ela pega uma vela e desce para investigar. Enquanto observa o quarto da família, uma mão surge de dentro dele e a agarra, fazendo-a acordar assustada, percebendo que tudo não passava de um pesadelo. Alarmada, ela vai até o quarto do boneco e nota a água escorrendo de seu rosto como se estivesse chorando. Ao olhar para cima, percebe que se tratava apenas de uma goteira sobre ele, fazendo-a refletir sobre como estava ficando doida com a presença daquele boneco na casa. Quando Malcolm chega, entrega a Greta seu primeiro pagamento do mês. Aproveitando a presença dele, ela pergunta sobre a história do boneco. Malcolm a leva até o túmulo de Brahms, o filho da família Hillshire. Ele explica que há 20 anos, no dia de seu aniversário de 8 anos, Brahms tragicamente perdeu a vida em um incêndio na casa. Algum tempo depois, o boneco apareceu e os Hillshire começaram a cuidar dele como se fosse seu filho. Malcolm acrescenta que, apesar de ser estranho, essa pode ter sido a maneira que o casal encontrou para lidar com o trauma de perder um filho e que ela não deveria se preocupar, pois era algo inofensivo. Ele também convida a Greta para um encontro como amigos na cidade, já que naquela casa ela não tinha muito o que fazer. Mais tarde, enquanto toma um banho, algo aparece e rouba as roupas de Greta. Ao sair do banho, ela percebe que suas roupas sumiram. Temendo que alguém tenha invadido a casa, começa a investigar. Ao notar que a porta do sótão está aberta, ela decide subir para investigar. Contudo, assim que entra, a porta se fecha sozinha, prendendo-a lá dentro. Nesse momento, Greta nota que Malcolm acabou de chegar para o encontro e começa a gritar desesperadamente por ajuda. No entanto, Malcolm não a escuta e presume que ela não está em casa. Ela tenta usar um rastelo para quebrar a parede, mas acaba quebrando o próprio rastelo. Ao perceber que Malcolm se cansou de esperar e começou a ir embora, ela fica arrasada. Ao olhar para trás, vê a silhueta de uma pessoa. Assustada, ela cai no chão, bate a cabeça e desmaia. Na manhã seguinte, Greta explica
a situação para Malcolm, que a ajuda a investigar a casa. Ela sente medo e afirma ter certeza de que alguém esteve ali na noite anterior. Malcolm tenta tranquilizá-la, oferecendo-se para passar um tempo com ela. Mais tarde, os dois se divertem jogando sinuca. Greta pergunta como era o verdadeiro filho do casal. Malcolm conta que certa vez encontrou o Sr. Hillshire muito embriagado e cansado. Ele o convidou para beber junto e, em um momento de coragem, fez a mesma pergunta. O velho, em um tom de desesperança, respondeu apenas que seu filho era estranho. Sozinha novamente, Greta telefona para sua irmã, que a informa que seu ex-namorado Cole conseguiu descobrir seu paradeiro atual. Ao abrir a porta pela manhã, Greta nota que um par de botas misteriosas foi deixado na frente. Com medo, ela decide investigar. Ao chegar ao quarto do boneco, leva um susto ao vê-lo sentado na cama, ao lado da lista de regras que o casal Hillshire havia lhe dado antes de partir. Desesperada com aquela cena assustadora, Greta se tranca no quarto. O telefone toca e, ao atender, ela ouve uma voz infantil chamando pelo seu nome. A voz se torna mais agressiva, questionando por que ela não seguia as regras. Assustada, Greta joga o telefone na parede e logo nota uma sombra se movendo atrás da porta. Ouve algo sendo arrastado e uma voz diz que promete ser bonzinho. Ao abrir a porta, ela fica aliviada ao perceber que era apenas uma bandeja com seu sanduíche preferido. Rindo e ainda incrédula com a situação, ela decide que, a partir de agora, irá seguir as regras. Enquanto isso, o casal Hillshire escreve uma carta de despedida. Eles enviam a carta para a casa, pegam pedras pesadas e juntos entram em um lago, finalizando as suas vidas. Greta cumpre todas as regras e tarefas da lista, incluindo acordar o boneco, trocá-lo, ler histórias, colocá-lo para dormir e, por último, dar um beijo de boa noite. No dia seguinte, Malcolm chega mais cedo para fazer as entregas, preocupado com o comportamento estranho de Greta nos últimos dias. Ele a convida novamente para um encontro, mas ela nega, afirmando que precisa cuidar do boneco. Malcolm fica chateado, mas acaba respeitando sua decisão e se despede, indo embora. Frustrada por achar que estava ficando louca, Greta pede em voz alta que, caso houvesse de fato algum espírito naquela casa, ele se manifeste. Ela não recebe resposta, mas ao se dirigir à lixeira, percebe que o boneco havia se movido de lugar sozinho. Greta chama novamente Malcolm e explica todos os incidentes inexplicáveis que ocorreram nos últimos dias. Ele, a princípio, pensa que ela está ficando louca devido ao isolamento social, mas ela insiste em submeter o boneco a um teste, onde ele seria colocado em uma sala, enquanto eles aguardariam na outra. O teste é realizado, e ambos ficam surpresos ao ver que o boneco realmente se moveu. Empolgados, eles se abraçam. Mais tarde, enquanto conversam sobre o quão fascinante é a situação, Greta se abre sobre seu passado em um momento mais íntimo. Ela revela que seu ex-namorado, Cole, era muito violento e a agredia. Todos ao seu redor a aconselhavam a deixar aquele relacionamento abusivo, mas, ao tentar fazer isso, ela descobriu que estava grávida. Ele prometeu que mudaria, e, acreditando nele, ela decidiu ficar. No entanto, o tempo passou e Cole voltou a ser agressivo. Um dia, Ige agrediu, e isso tragicamente resultou na perda do bebê. Por causa dessa dor, ela decidiu recomeçar a vida em outro país. Greta explica que, devido ao seu passado, sente uma conexão com os Hillshire e o espírito da criança, acreditando que foi escolhida para cuidar dele. Malcolm, ao ouvir sua história, diz que está feliz por ela ter se mudado para o Reino Unido, e os dois se beijam. No quarto, Greta e Malcolm se preparavam para ter um momento divertido juntos. No entanto, algo os espreitava pela fechadura da porta. Um som alto ecoa, interrompendo o ato dos dois. Eles se dirigem ao quarto de Brahms e descobrem que o tocador de discos foi ligado sozinho no volume máximo. Nesse momento, percebem que, de alguma forma, o boneco não ficou feliz com a intimidade entre eles. Preocupado, Malcolm diz que há algo sobre a história de Brahms que ele ainda não havia contado. Ele menciona que há boatos de que o menino tinha uma amiga com quem sempre brincava. Um dia, essa menina desapareceu e algum tempo depois, seu corpo foi encontrado na floresta, com o crânio danificado. A polícia informou aos Hillshire que Brahms deveria prestar depoimento, já que ele foi a última pessoa a ter contato com a menina. No entanto, ao chegarem a casa, um incêndio já estava acontecendo, e Brahms havia perdido a vida lá dentro. Malcolm expressa seu temor de que o que quer que esteja manipulando o boneco pode não ser algo benigno. Contudo, Greta insiste que deseja continuar cuidando do boneco, acreditando que ele não a machucaria. Ela então coloca o boneco para dormir e, enquanto explora o sótão, descobre algumas fotos de Brahms junto de sua amiguinha. Na manhã seguinte, Greta continua com as atividades normais do boneco. Ao ouvir um som vindo de outra sala, ela pensa que Malcolm havia chegado. No entanto, quem realmente apareceu foi seu ex-namorado, Cole, que havia descoberto sua localização e estava determinado a forçá-la a voltar para os Estados Unidos. Mais tarde, Malcolm aparece e diz a Greta que Cole não pode ficar ali. Com a intenção de protegê-la, ele decide passar a noite em seu carro. Durante a noite, Greta diz que irá proteger o boneco, mas também pede ajuda para ele. No entanto, Cole acorda e encontra uma mensagem escrita com sangue, ordenando que ele vá embora. Pensando que Greta ou Malcolm a escreveram, ele fica furioso. Quando Greta percebe que o boneco foi quem fez isso usando sangue de rato, tenta explicar a Cole, mas ele não acredita nela. Eventualmente, Malcolm se junta à conversa
conversa e tenta convencê-lo de que o boneco é mais do que aparenta ser. Enfurecido, Cole quebra o boneco em pedaços. Imediatamente, as luzes começam a piscar e a casa treme, enquanto sons estrondosos ecoam atrás das paredes. Cole tenta descobrir a origem do barulho. De repente, o espelho explode, fazendo com que Cole caia para trás. Aqui temos o maior plot twist do filme. Do buraco atrás do espelho surge um homem que se revela ser o verdadeiro Brahms, agora adulto, usando uma máscara de porcelana idêntica ao rosto do boneco. Brahms ataca Cole e o finaliza ali mesmo. Malcolm e Greta, assustados, correm para se proteger. Ao se trancarem no quarto, eles descobrem uma passagem secreta na parede. Ao entrarem nela, encontram uma vasta rede de túneis por onde Brahms se locomovia pela casa. Mais adiante, os dois chegam ao quarto de Brahms, onde encontram um boneco feito com o vestido, cabelo e joias desaparecidas de Greta. Greta encontra a carta de despedida dos Hillshire, que revela o plano do casal de deixá-la como companheira para Brahms. Enquanto tentam acessar uma porta de saída, Brahms os encontra e nocauteia Malcolm, ameaçando finalizá-lo caso ela tentasse escapar. Apesar de conseguir sair da casa, ela logo se arrepende de ter deixado Malcolm para trás e decide voltar para salvá-lo. Armando-se com uma chave de fenda, ela encontra Brahms e o engana, dizendo que agora era a hora de dormir. Quando ele pede um beijo de boa noite e tenta beijá-la, Greta o golpeia com a chave de fenda. Brahms revida e tenta atacá-la, mas ela empurra a chave de fenda ainda mais fundo, fazendo com que ele a solte. Aproveitando a oportunidade, Greta resgata Malcolm e eles conseguem escapar da casa. Na cena final do filme, Brahms é visto juntando os pedaços do boneco, sugerindo que ele conseguiu sobreviver apesar de tudo. E aí, pessoal, o que acharam desse filme? Deixem aqui nos comentários a sua opinião. Não esqueçam de deixar o seu like e se inscrever para continuar recebendo resumos de filmes interessantes como este. Clique para assistir ao vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.